Olá pessoal, tudo bem? Coloquei até aí um GIF, né? Voltei, né? Passei um bom tempo sem gravar videoaulas, né? Esse canal surgiu por conta da pandemia, né? Gravar aulas para os meus alunos. E hoje voltamos, né? Estamos no ensino presencial novamente, enfim. Mas há pedidos, né? O pessoal solicitando, grava mais aulas lá, enfim, né? Então, sorrisos, né? Voltei, tá? E o material que eu vou apresentar hoje para vocês é um recorte, na verdade, uma sequência didática sobre o gênero discursivo resumos. E ele pode ser trabalhado tanto quarto, quintos anos, né? Depende da adequação do professor. Então, é uma fala que vai ser direcionada para o professor, mas também pode ser utilizada pelos alunos, enfim, como material de apoio e complementação dos seus estudos. Essa sequência didática foi elaborada pela professora Janete, que é doutora em letras, por mim, Madalena Benassi Miotti, que também sou doutora em letras, e pela professora Michele Bedin, que é mestre em ensino. O material completo todo ele está no site da MOP, que é a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Vocês entrarem no site da MOP, na área da educação, vocês vão encontrar esse e inúmeros outros materiais bem importantes, bem legais, que eu acho que vai contribuir bastante para as aulas de língua portuguesa do ensino fundamental anos iniciais, tá bom? Então vamos lá para a sequência didática, para esse recorte que eu fiz aqui para trazer para a aula, né? Vamos falar um pouquinho do gênero discursivo resumo, né? Ele é um texto que ele tem por objetivo justamente apresentar o conteúdo de um texto, ou de um artigo, de um filme, de um livro, enfim, né? Mas sempre ele vai preservar as ideias principais, tá? Do texto original. Aí o leitor, né, quando ele vai fazer a leitura do resumo, ele precisa ser esclarecido justamente sobre esse conteúdo global, tá? Então, para isso, o resumo precisa se manter fiel às ideias originais apresentadas no texto, né, da qual está fazendo o resumo, tá? Aí a Serafine, ela conceitua e coloca, enfim, que resumir um texto, ele vai pressupor a criação de um segundo texto, né? Então, quando você, você acaba reelaborando, né, que vai ser um texto reelaborado a partir desse texto original, ou chamar também texto-fonte, né? Que pode ser que eu falei, um livro, um filme, um artigo, enfim, né? O gênero discursivo resumo, ele é bastante utilizado na esfera escolar, né? Na esfera acadêmica, que nós chamamos, nesse ambiente, né? Porque ele tem justamente essa ideia de retirar as ideias principais, enfim, né? E fazer um feedback, enfim, do que foi lido ou foi visto, tá? Então, isso vai requerer, quando você vai fazer essa ação de resumir o texto, né, você vai requerer do autor, no caso, o uso exclusivo das informações básicas ou as informações mais importantes contidas no texto-fonte, tá? Então, quando você for explicar, professor, para o seu aluno o que é resumir um texto, tem que chamar atenção para esses elementos. E se é um aluno que está verificando, né, está assistindo a aula, mesma questão, vai resumir um texto, vai resumir alguma coisa que o professor solicitou, sempre se atente para as ideias principais, tá? Porque se você ficar enchendo de detalhes, você acaba fazendo, na verdade, uma escrita novamente do texto, e não é essa a ideia do resumo, né? Porque ele é um texto menor, um texto a gente chama conciso, mais curto, tá? Então, nós vamos trabalhar com o resumo do texto, né, da história da Cinderela. Texto muito conhecido, um conto de fadas, tá? Ele é escrito por mais, né, no caso nós vamos usar a versão dos irmãos Grimm, escrito há mais de 200 anos, né? Aqui tem uma capa, tem várias versões, né? Mas ele se mantém mais ou menos nessa, né, na mesma perspectiva quando a gente fala das versões dos irmãos Grimm, né? E aqui nós temos uma cena, né, do filme Cinderela, produzido pela Disney. Também temos vários filmes, né, que falam da história de Cinderela, que fazem modificações. Mas nós vamos ter essa ideia, né, básica do texto dos irmãos Grimm, tá? E aqui tem, então, um resumo, tá? Nós estamos trabalhando com o gênero resumo. Aqui tem um texto pronto. Então, quando nós vamos trabalhar com sequência didática, a ideia é apresentar, se nós queremos que o nosso aluno produza resumo, entenda resumo, geralmente na sequência didática, a ideia é que o nosso aluno escreva um resumo, né, de alguma determinada obra ou de um filme. Então a gente tem que apresentar vários textos para que ele entenda como é que se organiza esse texto, né, os textos desse gênero.
E aí que nós trouxemos esse resumo do livro de Cinderela. Veja que ele está disponível aqui nesse, né? A gente pesquisou na internet, tá a fonte disponível aí, tá? Então, esse resumo do livro da obra Cinderela diz assim: Cinderela era filha de um comerciante rico, porém, quando seu pai morreu, a madrasta malvada e suas duas filhas fizeram Cinderela de criada. Um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia ir, pois tinha que limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. Sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa num piscar de olhos e lhe deu um vestido lindo. Porém, ele só duraria até meia-noite. No baile, o príncipe se apaixonou por Cinderela e, na volta para casa, ela deixou cair na escada seu sapatinho de cristal. Querendo encontrá-lo, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o sapato. Cinderela o experimentou e o sapato serviu. A jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Veja que no resumo se mantém, inclusive, né, aquele final bem característico dos contos de fadas, né? E viveram felizes para sempre. Então, aqui, de maneira concisa, resumida, temos toda né, a trama, o enredo da obra, tá? Então, essa é a ideia do resumo. Então, trouxemos um resumo aqui para nós explorarmos. O professor sempre é bom passar mais textos, e se você entrar no site da MOP, você vai ver que na sequência didática a gente deixa outros textos para trabalhar também. E agora vamos com algumas atividades sobre esse resumo para que elas possam ser feitas com os alunos, né? Tanto quarto como quintos anos, tá? Então, nós vamos começar com atividades sobre o contexto de produção, né? Aquelas atividades que vão falar sobre aquilo que está no entorno da obra, né? Pensando no texto em si, né? Qual é a finalidade desse resumo? Qual é a finalidade desse resumo? Ele serve para quê? Né? Apresentar o quê? Em que lugar esse resumo foi encontrado? Então, sempre vai voltar, tem a fonte lá, né, o site disponível. Então, encontrado no site da internet. Quem são os possíveis leitores desse resumo? Né? Então, as pessoas que têm acesso ao site, né? Enfim, se for na escola, né? Muitos alunos, né? Que informações aparecem da história resumida no início do resumo? Né? Então, é só uma questão de voltar lá para a parte inicial do texto. Como os personagens são apresentados? É possível descobrir pelo resumo quem é o autor do texto Cinderela? Essa informação é importante? Explique. Veja, quando a gente vai fazer resumo de uma obra, de um filme, né? Enfim, de um artigo, uma das características do resumo é você justamente começar a mencionar, né? Esse texto, né? Resumo da obra Cinderela, escrita pelos irmãos Grimm, né? Blá, blá. Essa informação não aparece nesse resumo, né? E é importante chamar atenção para os alunos. Neste resumo não aparece, mas é importante, tá? Quem é que contextualizou? A gente acabou contextualizando pelo título, né? Mas não tem essas informações. Então, isso é uma questão que tem que ser trabalhada com os alunos. Sempre colocar o texto fonte, os dados do texto fonte. Quem é qual o título, quem é o autor, né? Se é um filme, né? Quem são, né? Quem é o diretor, enfim, sempre são informações relevantes e importantes que precisam aparecer no resumo. Nesse não aparece, então tem que chamar atenção para os alunos sobre, tá? Para explicar para eles quando eles forem produzir o resumo deles, tá bom? Então, o que aconteceu com Cinderela após a morte de seu pai? Por que Cinderela não podia ir ao baile? Quem apareceu para ajudar a Cinderela? Como ela ajudou a Cinderela? Por que Cinderela não podia ficar no baile após a meia-noite? O que fez o príncipe para encontrar Cinderela? O que é ser feliz para sempre? Então veja, as questões G até K são questões que você tem foco no texto, né? É só retornar ao resumo e essas informações aparecem, todas. A questão L é uma de foco no leitor, né? Que daí já vai deixar para ele se posicionar, né? O aluno, o que é ser feliz para sempre, né? Isso não responde no texto, o texto não tem essa resposta, é uma resposta pessoal que nós chamamos, né? Então, foco no leitor, é importante que o aluno pense, se coloque, o que é ser feliz, ou existe ser feliz para sempre, né? Então, agora, atividades sobre a estrutura composicional, né? Pensando no gênero resumo, ele tem uma estrutura composicional específica, né? Bakhtin diz que os gêneros do discurso eles têm são tipos relativamente estáveis, ou seja, eles têm uma estrutura
mais ou menos fixa, né? Não que tenha que ser, né? Mas algo que, né, da sua composição, que quando você vê um resumo, você vê outro, você já vai percebendo que é, né, que é um resumo pelas suas características, pela sua estrutura composicional. Da mesma forma, uma notícia tem uma estrutura composicional específica, da mesma forma que uma história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, os artigos de opinião. Então, cada texto de diferentes gêneros do discurso tem uma estrutura composicional específica, né? Então, vamos olhar agora para a estrutura composicional do gênero resumo. Então, as perguntas são: esse resumo tem no título o nome do livro que será apresentado? Qual é? Por que é importante colocar títulos nos resumos? Então, veja, os resumos precisam de títulos, né? No título sempre precisa aparecer o nome da obra ou o filme que está resumido? Será? Converse com seu professor, né? Seu professor sobre isso. Essa é uma discussão para a sala de aula. Será que sempre precisa ser o título, o nome da obra? Claro que não, né? No caso, né, ele tem que ter um título, mas esse título não precisa ser necessariamente o nome da obra que está sendo resumida. Ela pode ser dado outros títulos. O resumo é um texto curto, né? É uma afirmação. Por quê? Porque se for, né, justamente, ele explica, volta para aquela questão, porque é um texto que ele tem a ideia de retirar, né, tem uma função de retirar as ideias principais somente. Então, se você for para contar toda a história de novo, não tem já o texto que faz isso, né? Então, né, explicar, os alunos, né, escreverem e organizarem essa questão justamente pensando, né, no tipo de textos desse gênero, tá? E agora algumas atividades de análise linguística, né? A análise linguística aqui, a gente compreende, você olhar os elementos linguísticos, né, do texto, a gente selecionou alguns, e eles, né, pensando no sentido que eles criam dentro do próprio texto, tá? Então, trabalhar com análise linguística não é um trabalho da gramática pela gramática, e sim olhar os elementos e os seus efeitos e sentidos no texto, tá? Então a questão 1 diz assim: observe o fragmento abaixo, né? Aí tem uma citação lá do próprio texto. Cinderela era filha de um comerciante rico, porém quando seu pai morreu, a madrasta malvada e suas 2 filhas fizeram Cinderela de criada. Note que nesse fragmento aparecem alguns adjetivos. O que são adjetivos? Características do comerciante e da madrasta. Agora responda: como o comerciante é caracterizado, né? E a madrasta, como é caracterizada? Opa, faltou um acento agudo no E, né? Como é caracterizada? Então, nesses 2 fragmentos, nós conseguimos pelos adjetivos colocados, né? O comerciante, então, ele é rico, né? A madrasta é malvada, né? Então, esses elementos estão no próprio texto. E aí você já começa a trabalhar com a questão dos adjetivos, mas olhando dentro do texto. Leia agora esse trecho. Um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia ir, pois tinha que limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. A conjunção mas veicula um sentido. Qual? A. Cinderela poderia ir ao baile? B. Cinderela não poderia ir ao baile porque não tinha vestido? C. O normal é que Cinderela fosse ao baile, já que era moça, porém ela não poderia ir? D. Cinderela não fora convidada para o baile. Né? Então, um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia ir, pois, né? Então, o que esse mas, que é uma conjunção adversativa, então, um dia houve um baile, mas, né? Então ele vem contrapondo, vem, né? Se opondo, inclusive, à questão anterior. Então, por que ela não, né? O que essa ideia, esse mas veicula, né? É muito simples, tá? A resposta é, né? A Cinderela não poderia ir ao baile porque não tinha vestido, né? Marque com um X a expressão que pode substituir o mas no fragmento anterior, tá? Então aqui, o mas nesse fragmento aqui, um dia houve um baile, mas Cinderela. Qual dessas opções aqui poderiam substituir o mas sem perder o sentido, né? O porquê, desse modo, o seu porém. No caso, porém, né? Então, reescreva esse fragmento com a expressão que você assinalou. E aí, a ideia é que o aluno, né, nesse que ele escolha, né, não esteja correto, deixa o aluno escrever para ele observar que, dependendo do que ele escolhe, muda o sentido. Então, tem que manter mesmo sentido, tá?
Observe o pronome destacado. Sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa. A palavra sublinhada está se referindo a quem? Sua fada madrinha. A fada sua de quem? Da mulher? Ao lenhador? A João e Maria? A floresta, né? A sua fada madrinha, né? Está se referindo a quem? Observe o pronome sublinhado no seguinte fragmento. Querendo encontrá-la, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o sapato. Esse pronome se refere a. O pronome que está sublinhado é o lá, né? Encontrar lá, né? É um pronome oblíquo, né? Esse pronome se refere, querendo encontrá-la quem? A princesa, a madrasta, o sapato, as filhas da madrasta. Né? Nesse fragmento temos um verbo que demonstra uma ação totalmente concluída no passado. Que verbo é esse? Veja bem, nesse fragmento temos uma ação totalmente concluída no passado. Aí, qual é esse verbo? É ordenou, né? Aqui nós já estamos trabalhando com o pretérito perfeito, né? Que é pretérito perfeito justamente tem essa função de ter ação no passado concluída. Ordenou, né? Pronto, não tem, né? Não tá concluída essa ação. Observe que no fragmento seguinte também temos dois verbos que indicam ações totalmente concluídas. Ó. No baile, o príncipe se apaixonou por Cinderela e na volta para casa ela deixou cair na escada seu sapatinho de cristal. Que verbos são esses? Então, novamente, estamos trabalhando com os verbos, né, no pretérito perfeito, né, que dão essa ideia de ações totalmente concluídas. Então, os verbos aqui são apaixonou e deixou. Tá? Aí você já consegue começar a trabalhar com seus alunos a questão dos pretéritos perfeitos, né? E fazendo depois contrapontos em outros momentos com o pretérito imperfeito, né? Que geralmente tem bastante dificuldade em relação a pretérito perfeito e imperfeito, né? Então, aqui são ações concluídas, né? No passado, pretérito perfeito. O imperfeito dá aquela ideia de ação no passado não concluída. Se fosse, por exemplo, no pretérito imperfeito apaixonou, ficaria o príncipe se apaixonava, né? Então, tá vendo essa ideia de passado não concluído, né? Mas aqui são ações totalmente concluídas, pretérito perfeito, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Vou elaborar mais atividades, trazer mais aulas e mais questões. Espero que eu possa estar contribuindo com vocês, tá? Beijos para todos, fiquem bem.